Irmãos, eu quero começar com uma citação do irmão Smith Wigglesworth. Olha aí. Qualquer homem pode ser transformado pela fé, independente do quanto esteja acorrentado. Eu acho essa declaração bem importante, porque muitas pessoas, irmãos, elas pensam que não tem saída para a vida delas. Estão em circunstâncias, problemas, passam por dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades que nós temos, elas trazem assim, para nós uma sensação de que estamos perdidos. Não temos mais solução na vida. E quando a gente se depara com a palavra, a gente pode ter a certeza de que Deus está bem disposto a agir sobre as nossas vidas. O que é importante para nós é mantermos a nossa mente, o nosso coração focado na palavra. E essa é uma coisa que Deus não pode fazer por você. Ele pode te orientar, também os pregadores também não podem fazer. Eles podem te motivar, te incentivar, te inspirar, mas o dia a dia que você tem, a decisão de pensar na palavra que você deve ter, está contigo, né? O controle está com você. E é bem importante que você tenha esse pensamento. Smith Wigglesworth também disse certa vez: não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido somente pelo que acredito. E creio em Deus. O espírito da fé vai fazer o impossível. Então, se a gente está movido pela palavra, a gente vai jogar um pouco o sentimento de lado quando ele é desfavorável à palavra de Deus. Irmãos, eu falo assim, desfavorável, porque muitas vezes o sentimento ele corrobora com aquilo que a gente tem na palavra. Quantas vezes você está num momento de louvor e teu sentimento está presente, e isso impulsiona muito mais a você entrar mais profundo naquilo que é a vontade de Deus para aquele momento. Mas tem hora que o sentimento ele é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Aí você precisa dominar, aí você precisa controlar. E eu queria, a partir disso, irmãos, trazer alguns pensamentos para você, para que a gente possa ir construindo esse momento, tá? Eu estou vendo que a gente abriu as inscrições para o Rema, e uma das primeiras matérias que existe no Rema é Fundamentos da Fé. É uma das matérias que eu ensinava no Rema. E eu amo essa matéria porque é a base para a vida cristã. A fé não é um sentimento, a fé não é simplesmente um poder, a fé é um estilo de vida. Nós nos comportamos pela fé, nós vivemos pela fé, nós vemos pela fé, ouvimos pela fé, agimos pela fé. A fé é esse estilo de vida que nos conduz em triunfo em todos os momentos. Amém? Então precisamos meditar na palavra. E um versículo que sobe ao meu coração, toda vez que eu penso sobre isso, é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Ele diz: medita essas coisas, e nelas ser diligentes para que teu progresso a todos seja manifesto. O contexto desse versículo, irmãos, está falando sobre cuidado, nesse capítulo todo, está falando sobre cuidado com a doutrina, disciplina espiritual, exemplo pessoal e crescimento contínuo. Esse versículo não fala somente de ministério, ele fala para pessoas se tornarem padrão, para que elas possam ter um comportamento condizente com a palavra. E a primeira coisa que ele diz nesse versículo é: medita estas coisas. Quando a gente fala sobre meditar, irmãos, a gente está falando sobre pensar profundamente, refletir continuamente, exercitar-se mentalmente e espiritualmente. Ou seja, a palavra de Deus ela deve ocupar na sua mente um lugar de prioridade. Amém? Não se trata de um esvaziamento da mente, como a meditação transcendental quer fazer, né? Está falando de ocupar a mente de forma deliberada, de forma intencional. Você precisa pensar na palavra. E quando essa palavra vem sobre meditar no que foi dito, irmãos, a fé ela é construída por aquilo que a gente medita. E antes de você pensar errado, eu não estou dizendo que tudo está em cima da meditação, tá? Eu falo que existem várias coisas que podem contribuir com a sua vida: oração, confissão da palavra,
tudo isso, mas o irmão Hegel, ele cita que a meditação é a chave para a revelação. Quando você medita a palavra de Deus, ela é distribuída no seu coração, é colocada no seu coração. E para você meditar, você precisa ter esse prazer, como a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 1, versículo 2, seu prazer deve estar na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Agora, a outra frase que vem, para mim, é nela ser diligente. A fala diligente, irmãos, quer dizer ter constância, disciplina, compromisso prático, perseverança. Isso quer dizer diligência. Porque muitas vezes vemos cristãos frágeis, fracos. É por falta de meditação. É por falta de controlar a sua mente, de controlar os seus pensamentos. Paulo está dizendo aqui que não basta você ter conhecido a palavra, você precisa meditar na palavra, controlar a sua mente. A informação do passado, irmãos, ela pode somente, de alguma forma, trazer conhecimento, mas a meditação, ela traz convicção, certo? É importante que você tenha isso no seu coração. E a outra frase que se destaca nesse versículo para mim, é para que o teu progresso seja a todos manifesto. A palavra progresso é usada para descrever avanço contínuo, progresso evidente e crescimento que não pode ser escondido. Ou seja, Deus não é contra a prosperidade de ninguém, Deus não é contra o progresso de ninguém, pelo contrário, Deus quer que você progrida e que as pessoas vejam, que você se torne um referencial. E esse termo progresso, irmãos, quer dizer abrir caminho em terreno difícil. Abrir caminho em terreno difícil. Eu não sei se você já viu uma trilha sendo aberta, mas é difícil abrir trilha. Mas você precisa abrir esse caminho. E a meditação e a diligência na meditação vão fazer esses caminhos serem abertos para você. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar aí, fazendo um gancho, né, naquilo que eu estou falando. Quando a gente pensa sobre isso, eu penso muito no que aconteceu no passado, né, na vida de alguns personagens que chamam a atenção pela dificuldade de vida que eles passaram. Lá em Gênesis, no capítulo 17, abre lá comigo, por favor, bem rapidinho. A gente tem a vida do Abraão, e eu queria trazê-la aqui como uma figura. Abraão, ele tinha muitas dificuldades para receber a promessa de Deus sobre a sua vida. E quando ele completou 99 anos, o Senhor apareceu para ele. No versículo 1, capítulo 17, a Bíblia diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. Quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha 99 anos. Quando Deus apareceu para Abraão, ele se declarou, ele apresentou-se, ele revelou-se para ele como El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? O Deus mais do que suficiente. Não é só suficiente, é mais do que suficiente. Agora pensa, irmãos, assim, se Deus é mais do que suficiente, o que a gente pode usufruir desse Deus, dentro da condição de vida que nós vivemos? Se nós pensarmos errado, nós vamos limitar a capacidade de Deus, como o nosso mestre e profeta Charles ministrou na terça-feira passada. Nós vamos limitar a capacidade de Deus de nos ajudar, de nos levantar, de nos socorrer. Mas eu quero te dizer que a promessa de Deus para Abraão não apareceu naquele momento. Abraão recebeu a promessa de Deus quando ele tinha 75 anos. 25 anos se passaram até a promessa de Deus acontecer. Agora, eu entendo que nós estamos numa geração que não precisa esperar tanto tempo para que a coisa aconteça. Primeiro, porque talvez Abraão não tinha a mesma revelação, talvez não, Abraão não tenha acesso à mesma revelação que nós. Abraão também não tinha a quantidade de material que nós. E Abraão também não era nascido de novo, irmão.
não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Então a nossa geração é muito mais privilegiada do que a no passado. Então não precisamos esperar 25 anos. Eu não sou contra o progresso progressivo, né? Assim, redundância, né? Aqui. Mas eu não sou contra as coisas progressivas. Mas, queridos, eu fico pensando, será que eu tenho mais 50, 100 anos para esperar uma promessa acontecer? Eu tenho que fazer as chuvas cair nesse lugar. Eu tenho que puxar, chamar à existência as coisas que não existem. E quando eu olho para isso, irmãos, eu fico maravilhado porque personagens bíblicos que vieram depois de Abraão, centenas de anos, séculos e séculos depois, eles narram a história de Abraão com tanta convicção de que se aconteceu com eles, pode acontecer com a gente também. Veja Paulo, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 19. Ele diz a respeito de Abraão: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé, diga pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Como Abraão se fortaleceu? Pela fé. Se fortaleceu dando glória a Deus. Essa mesma passagem na Bíblia, a mensagem, ela diz assim: Abraão não ficou pensando em sua incapacidade e dizendo, sem chance. Este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não é interessante, irmãos? Como Abraão teve que desconsiderar o seu corpo? Não era que o corpo não tivesse amortecido, não era que Sara não tivesse na idade já avançada, estava, mas ele resolveu desconsiderar o seu corpo. Romanos 4,19, na NVT, diz o seguinte: e sua fé não se enfraqueceu, embora soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham mais vigor. Aí ele diz: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa vacilou. Na verdade, ela fortaleceu e com isso deu glória a Deus. Agora no versículo 21, ele diz: Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo que promete. Quando eu penso sobre isso, irmãos, eu penso que nós precisamos quebrar uma limitação de pensamento. Eu vi uma certa vez um homem falando que a gente pode treinar pulga. Você sabia que pulga pode ser treinada? Se você pega uma pulga e botar dentro de um recipiente, botar uma tampa lá, a pulga pula, né? Pastor Bud disse que tem alguns banheiros que ele ia que a pulga pulava 5 metros. Mas botando uma tampa lá, a pulga vai bater, pular e bater na tampa, pular e bater na tampa, pular e bater na tampa, até ela perceber o seguinte: se eu bater muito aqui, eu vou estourar minha cabeça. E ela vai, antes de bater, ela vai parar. E você pode tirar a tampa. E ela foi treinada e ela não vai mais sair daquele recipiente. Sabe, queridos, eu acredito que aquele livro do irmão Reagan, A Porta da Prisão Está Aberta, o que é que você está fazendo dentro dela? Serve muito para muita gente hoje em dia. A gente tem que destapar a nossa mente. Tem que tirar as limitações que nós temos. Temos que pensar alto, pensar grande, pedir grande, irmão. Sabe, as pessoas vão dizer que você está sendo soberba, que está sendo arrogante, porque você se acha pela fé. As pessoas vão dizer isso. O que eles pensaram sobre Josué e Caleb, quando disseram assim: rapaz, nós podemos vencer? O que eles acharam de Davi, quando disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Isso é arrogância, irmãos? Não é confiar na sua própria força, é confiar na força que é transmitida pelo conhecimento da palavra. Isso traz força para nós. Agora, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor Bud, ele sempre citava esse versículo, em Isaías 1,19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia em inglês diz: se quiserdes e me obedecerdes.
comereis o melhor dessa terra. Queridos, Deus não pode desejar por você, Deus também não pode obedecer por você, mas Ele pode te incentivar. E a passagem aqui não diz se você for mais forte, inteligente ou capaz, diz se você quiser e obedecer. Se você quiser e fazer aquilo que a palavra de Deus diz, você vai comer o melhor dessa terra. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mais do que tudo que pedimos e que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A pergunta é, irmão, você só pode receber de Deus aquilo que você pede, e você vai receber muito mais do que o que você pensa. Qual é o nível de pensamento que você tem? Qual é o nível de pensamento que você está com respeito às circunstâncias da sua vida? Quando eu penso sobre isso, eu penso sobre limitações, né, que a gente coloca para Deus. E meu Deus é o El Shaddai. Amém? O Deus mais do que suficiente. A gente olhando a história de Israel, falamos de Abraão, que Abraão conseguiu vencer na sua fé, mas também tem histórias marcantes na Bíblia, como a história de Moisés, quando estava tirando o povo do Egito. É uma história maravilhosa. E a gente pode buscar ver como Deus foi forte, abundante, extravagante nas coisas que Ele fez. A Bíblia fala, irmãos, lá em Êxodo capítulo 12, 37, que quando eles estavam para sair da terra prometida, os israelitas partiram para Sucote, e havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Era tanta gente que saiu do Egito para o deserto, que eu fiquei pensando, será que Moisés pensou na logística que era para manter esse povo no deserto? Será que Moisés não imaginou, irmãos, ou não calculou que seria muito tempo que eles iam atravessar no deserto e eles precisavam de muita comida, de muita água, de muita lenha para cozinhar? Eu lembro que Jen, uma certa vez, nos deu um relato de um general americano que fez mais ou menos uns cálculos, né, do que era que Moisés precisaria para alimentar mais de 3 milhões de pessoas. Porque se eram 600 homens, que não contava nem mulheres nem crianças, vamos supor que cada homem ali tivesse uma mulher, já era 1.200.000. Se tivesse mais 2 crianças, aí você já imagina, né? Fora bois, bodes, animais e outra grande multidão de pessoas que seguiram eles. Irmãos, com certeza eram mais de 3 milhões de pessoas. Agora, considerando isso, irmãos, para pensar. Se eles precisassem no deserto, para beber ou para se manter, só de 3 litros d'água, 3 milhões de pessoas, sabe quantos litros d'água eles precisariam para consumo diário? 9 milhões de litros d'água. 9 milhões. Se fosse só 3 litros d'água. Irmãos, um ser humano não vive só de 3 litros d'água. Tem gente aqui que toma 5 litros d'água por dia. Mas sabe, isso se equivale a aproximadamente, eu fazendo as contas, esse general fazendo as contas, a 300 caminhões-pipas por dia, formando uma fila que daria 5 quilômetros de caminhões para levar água no deserto. E Moisés não tinha caminhão, não tinha trem para levar água para esse povo. Não tinha poço, não tinha açude, mas tinha o El Shaddai. Amém. Irmãos, esse general, ele fala também que para dar comida no deserto, se cada pessoa consumisse apenas meio quilo de alimento por dia, seriam necessários 1.500.000 quilos de comida por dia. Ou seja,
1.500 toneladas por dia. Isso exigiria cerca de 50 carretas para levar todos os dias comida no deserto. Queridos, eles não precisaram nem plantar, nem ir para supermercado. O maná descia do céu e não foi só para um dia, não. Foram 40 anos eles no deserto sendo supridos por Deus. Sabe, quando eu vejo essas contas aqui, eu fico pensando, será que nós não estamos mesmo limitando a capacidade de Deus nos abençoar? Será que não estamos sendo, apequenando a palavra de Deus dentro da condição de vida que a gente leva? Eu fico pensando, irmãos, que Deus pode fazer muito mais. Amém? Esse general também, ele fala sobre a travessia do Mar Vermelho em uma noite. E a pé enxuto. Eu lembro de um livro do irmão Rega que ele diz o seguinte, que alguns estudiosos dizem que havia um fenômeno lá naquela área para tentar explicar o que aconteceu dessa travessia no Mar Vermelho. Havia um fenômeno que havia uma seca naquele tempo e que as águas baixavam a mais ou menos a metade da canela. Aí o irmão Reagan disse assim, rapaz, se isso é verdade, é um milagre ainda maior, porque a Bíblia diz que Faraó e seus cavaleiros se afogaram em água na canela. Então, irmãos, esse general, ele explica, irmãos, que para que houvesse uma transição, né, de onde eles estavam, passando pelo Mar Vermelho até a outra parte, no deserto, eles precisariam de uma abertura no mar. E se fosse passar 2 a 2, com fila indiana, eles passando o Mar Vermelho, eles levariam mais ou menos 50 dias para passar. E a Bíblia diz que eles passaram em um dia, e a pé enxuto. A abertura nesse mar deve ter sido tão grande, que deve ter passado umas 5.000 pessoas de uma vez só. Agora veja, queridos, a Bíblia diz que as águas do mar ficaram como muros, né? Represadas. Foi uma abertura que represou as águas, de uma forma que eles podiam ver uma parede de água e outra parede de água parecendo um aquário. Agora deixa eu te falar, vendo isso no deserto, vocês acham que eles andaram assim, cabisbaixo, pensando que ia morrer? Um fenômeno desse acontecendo diante dos olhos dele, porque diz que o vento soprou e fez essa proeza lá. Eu quero te dizer, irmãos, esse mesmo vento que fez essa proeza no mar, vai fazer na sua vida também. Ele está pronto para soprar sobre você, está pronto para soprar sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus não está encolhido na sua ação. Nós só precisamos ter uma disposição de crer, uma disposição de avançar. E é nessa fé que eu acredito, porque o nosso El Shaddai, ele é mais do que suficiente. Diga, meu Deus, é mais do que suficiente. Irmãos, eu vi uma frase uma vez dizendo assim que a doença é muito frágil diante da unção. Sabe, é mesmo. Sabe, queridos, quando você sabe buscar da palavra, a unção de Deus chega sobre a sua vida, destravando coisas que você nunca poderia pensar que poderia acontecer. Mas Deus é capaz. E eu quero te despertar nessa manhã. Nós estamos no 2º mês, começando. Hoje é o dia 2. Nós estamos no 2º mês de 2026. E eu queria te despertar, eu queria te provocar para pensar no seu ano. E começar esse ano mesmo assim, com ousadia, com força, com declarações de fé, não se importando o que está acontecendo ou o que já vem acontecendo. Deus não é limitado, irmãos, a situações que já vêm paralisadas do passado. Teve pessoas que há 18 anos estavam encurvadas, mas quando teve um encontro com Jesus, a vida mudou. E sabe, irmãos, um encontro com a palavra de Deus, coisas que vinham paralisadas durante anos vão ser revertidas por causa da bondade de Deus, do socorro de Deus. E a gente precisa simplesmente confiar nisso.
ter segurança que essa palavra é a verdade. Queridos, eu vou te dizer com conhecimento de causa, eu sei de onde a gente saiu e sei onde Deus nos colocou. E eu posso te dizer, se não foram o Senhor, nós não estaríamos aqui. Vimos tantas coisas, vimos tanta bondade de Deus, e agora seria injustiça da nossa parte não pregar a mesma fé que nós recebemos no passado. Quando o nosso líder ele nos puxava para cima, não deixava a gente falar incredulidade, olhando as passagens na Bíblia, no Velho Testamento, irmãos, é tão impactante ver que nem a roupa deles envelhecia. Nem a roupa deles envelhecia. Agora eu posso te dizer uma coisa, eles também não tinham muitos alfaiates no deserto. Não tinham onde comprar roupa, então a roupa não podia envelhecer mesmo, não. Tinha que crescer junto com ele. Quem era criança, a roupa ia crescendo, né? Alguma coisa tinha que acontecer. Hoje em dia, irmãos, eu vou dizer, a roupa nem vai envelhecer, porque você vai comprar nova. Sabe, Deus ele vai te enriquecer, Deus vai te favorecer, Deus vai te abençoar. Não se limite ao salário que você ganha, irmão. Deus é muito mais capaz, Ele é muito mais fiel. Amém? Ele é o El Shaddai, Ele é maior, é mais do que o suficiente. Você pode exaltar esse Deus. Diga, meu Deus é o El Shaddai. Ele não está limitado à sua condição, ele não está limitado ao seu salário, ele não está limitado a uma condição médica, irmão. Ei, pensa mais alto, pensa mais sublime, pensa no que Deus já fez e no que Ele fará para a sua vida. Sabe, essa disposição de querer acreditar, de falar a palavra de Deus, mesmo contrário àquilo que você está vivendo, é suficiente para te tornar forte e valente. Oh, irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Deus vai mover sua mão poderosa sobre a sua vida. Amém? Eu declaro, irmão, que o seu ano de 2026 vai ser o ano que Deus vai encher você de alegria, de paz, de ousadia, de prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, descobertas no Senhor. Uma vida cheia de testemunho para dar. Amém? Por causa da graça de Deus que opera sobre a sua vida. Não pense pequeno. Não pense pequeno. Deixe Deus conduzir os seus pensamentos. Volte a ler os livros do irmão Reagan sobre fé. Sabe, começa a declarar na sua vida. Deixe essas palavras de Deus governar a sua vida. Se Deus fez no passado, Ele faz no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu sempre trago essa frase, né? Não deixe os estudiosos dizer que nosso Deus é o grande eu era. Ele é o grande eu sou. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente. Amém? Amém, irmão? Amém. Aleluia, aleluia. Que bênção poder estar aqui. E você pode dar uma boa gargalhada para o diabo, não pode? Oh, aleluia. Nada do que o diabo pode fazer, irmãos, pode paralisar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu sou tão grato, Pai, pela revelação da Tua palavra. Nós não vamos deixar pequeno diante dos nossos olhos a Tua palavra, Pai. Ela é maior, o Senhor é o El Shaddai. E nós recebemos da Tua parte, Pai, tudo aquilo que é necessário para viver uma vida de exemplo, uma vida de referência, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por Tua bondade, agradecemos pela a graça e a paz que excede todo entendimento, guardando a nossa vida, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, um dia de revelação da Tua palavra, onde os pensamentos vão ser colocados na Tua palavra, de forma que eles vão ser conduzidos em triunfo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.